Olá, irmãos, paz e graça. Estamos aqui na terceira aula do pré-batismo da Igreja Batista Conecta Solimões. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre a certeza de salvação e sobre o plano de redenção. Nós tratamos de todos os aspectos da salvação. Nesta aula, nós iremos ver como crescer na vida cristã. Bom, a vida cristã, ela não se termina na salvação, ela apenas começa na salvação. Devemos buscar maturidade na fé, para que possamos cada vez mais estarmos próximos de Deus e vencermos o sofrimento do tempo presente. Bom, nós iremos trabalhar em 5 aspectos, ou seja, 5 pontos para o crescimento da vida cristã. Nós iremos, como sempre da última vez, de maneira clara e objetiva, para nós entendermos como crescer na vida cristã. Uma frase que eu acho que resume bem como isso, que às vezes nós ficamos em dúvida, foi dito pelo teólogo Russell Shedd. Quando perguntado o que é mais importante na vida cristã, se a oração ou a leitura bíblica, ele respondeu perguntando também para a pessoa: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Assim é na vida cristã. Ambos são extremamente importantes para o nosso crescimento. O primeiro ponto a qual nós iremos trabalhar aqui é crescendo na leitura bíblica. Bom, as Escrituras é um ato inspirado por Deus. Paulo nos diz isso em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e, além do mais, ela é testificada pelo Espírito Santo. Isso está lá em João 14,26 e ela é a verdade, João 8,32. Tudo que nós fazemos em nossas vidas deve ser guiado pelas Escrituras. Nós devemos avaliar os padrões a qual as Escrituras nos propõem para nós e devemos segui-los para a gente diante de diversas situações, independente de qualquer que seja no trabalho, na vida familiar, na vida entre irmãos e até mesmo na vida particular. Já vimos que a Bíblia é divinamente inspirada, ou seja, é algo que sai do próprio Deus. Os apóstolos tinham ciência disso, que aquilo que eles estavam escrevendo vinha do próprio Deus. Em diversas vezes nas cartas escritas por Paulo, nós vemos isso. Paulo, em 1 Timóteo 14:37, ele deixa claro isso, que aquilo que ele estava escrevendo vinha de Deus, que tudo aquilo que as Escrituras apresentam vinha de Deus. E nós não devemos deixar isso de lado. Nós devemos saber que a Bíblia ela vem do próprio Deus. Além de sua inspiração, outro ponto que nós devemos tratar é a inerrância da Escritura, ou seja, as Escrituras elas não se contradizem. As Bíblias foram escritas por 40 autores diferentes, por um tempo muito grande, mais ou menos cerca de 1500 anos, e em nenhum aspecto eles se contradizem. Pelo contrário, eles confirmam aquilo que eles estavam dizendo. Nós podemos ver que Paulo, diversas vezes em suas cartas, ele cita o Velho Testamento. Além do mais, nós vemos também Jesus em diversas vezes nos Evangelhos, ele citando passagens dos profetas, de salmos, etc. Já mostrando o quê? Que a Escritura ela está ligada uma na outra, ou seja, não se contradiz. Além do mais, nós devemos saber que a Escritura é eterna. Jesus ele falou assim: passará os céus e a terra, mas minhas palavras sempre irão ficar. Isso se encontra lá em Mateus capítulo 24. Por que isso se deve? Porque nós sabemos que Deus é eterno e Deus ele não muda. É um dos atributos de Deus, a imutabilidade de Deus e a sua eternidade. Nós vemos isso bem detalhadamente lá em Malaquias 3,6, a qual fala que Deus diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será o mesmo. Outro aspecto importante para o crescimento na vida cristã é a oração. A oração é o meio ao qual depositamos toda a confiança em Deus, demonstrando que nada depende de nós, mas sim do Senhor. A prática da oração nos faz nos sentir mais tranquilos em diversos aspectos. Isto foi comprovado cientificamente. Pessoas que oram são mais tranquilas e mais propícias a não sofrer consequências das situações a qual se apresentam. Uma maneira qual nós percebemos que nós levamos em consideração as nossas orações e cremos nisso é através do sono.
Em Salmos capítulo 4, versículo 8, Davi nos diz assim: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em vida eterna. Ou seja, Davi, ele confiava em Deus através das suas orações. Por esse motivo, ele não perdia o sono diante das tribulações a qual passava. Lembrando que Davi escreve esse salmos no momento a qual seu filho Absalão estava perseguindo ele, querendo matar ele. Bom, a oração, assim como a escritura, é para a glória de Deus. Nós não devemos orar como se fosse uma lista de desejos ou de sonhos que nós devemos buscar, mas sim para que o favor de Deus, ou seja, a vontade de Deus, seja cumprida em nós. A oração, ela tem alguns requisitos. Jesus, no capítulo 6, quando ele fala da famosa oração do Pai Nosso, ele apresenta esses requisitos. Ou seja, a oração deve ser destinada a Deus para a sua glorificação, como nós vemos visto, né? Além do mais, a oração, ela deve mostrar uma comunhão, ou seja, em nenhum momento você vê Jesus falando assim, eu, mas sim nós, dai-nos nós o pão de cada dia. Então você vê que o que? A oração é um momento a qual nós devemos buscar também comunhão com os irmãos. Outro aspecto importante da oração é que o que? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, nós orarmos para pessoas a qual não são descrentes, podem sim ter efeitos positivos, levando à conversão, a milagres e vários outros aspectos. Outro aspecto também muito importante para o crescimento da vida cristã é a comunhão. A vida cristã não se serve para ser vivida a sós, se isolando dos outros, mas sim deve ser vivida em plena comunhão. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 ao 31, Paulo nos fala que somos um corpo. No verso 13, ele fala só um só espírito. No 14, ele fala que o corpo é feito de muitos membros, não de um. Ou seja, não adianta nós tentarmos viver uma vida cristã só, pois isso não tem base nenhuma com o cristianismo. Deus, como nós vimos, ele não olha para nós como indivíduos únicos. Ele olha a humanidade como uma coletividade, ou seja, como um corpo, unidos um em um. Outro aspecto também que nós podemos ver é no versículo 25, que Paulo ele fala que nós não devemos ter divisão no corpo. Ou seja, nós devemos sempre tentar manter pacificação, ou seja, a união dentro do corpo. E no versículo 26 ele traz algo ainda mais incrível que é apresentado. Ele nos fala que todo o corpo sofre por um só membro. De maneira bastante clara, este para mim, na minha opinião, é o maior exemplo de comunhão que nós devemos ter com nossos irmãos. Além de estar presente com eles nas alegrias, sofrer com eles também nos momentos de dificuldade. Isso não é algo apenas superficial, mas é a profundidade da comunhão em Deus. Em Hebreus 10, 25, fala assim que nós não devemos deixar de congregar por conta de quê? Por conta da comunhão. Mesmo em momentos de dificuldade, nós devemos buscar a união, a proximidade com os nossos irmãos. Outro aspecto muito importante para o crescimento da vida cristã é o testemunho. Não devemos apenas dizer que somos cristãos, mas nós devemos agir como cristãos. O texto a qual nós iremos usar como base se encontra lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Nós vivemos num mundo a qual Deus ele é supremo sobre tudo. Em Colossenses 1 fala que Jesus ele é o Senhor de toda a criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós devemos ter como base que em qualquer lugar que nós vivermos, nós devemos estar para a glória de Deus. No seu trabalho, nós devemos estar lá trabalhando para a glória de Deus. Em casa, darmos o nosso melhor para a glória de Deus. Em qualquer lugar, não somente dentro do templo da igreja ou de nossas células, mas em qualquer lugar que formos, glorificarmos ao nome do Senhor. O último aspecto que nós iremos tratar é a obediência. A obediência é o princípio que guia todos os outros. Porque como nós iremos ter um bom testemunho,
Iremos crescer em oração e leitura da palavra, sendo que nós não obedecemos a Deus. A Bíblia nos fala que nós devemos meditar na palavra todos os dias, buscar a Deus sem cessar nas orações e buscar o bom testemunho entre os irmãos. Então, ou seja, nós devemos buscar sempre obedecer. E não somente aquilo que as Escrituras nos dizem, mas também que as autoridades, sejam elas eclesiásticas, nossos pastores, nossos líderes, supervisores e superintendentes de células, mas também autoridades como policiais, políticos, presidentes. Pois em Paulo, em Romanos capítulo 13, nos diz que todas as autoridades constituídas na terra vêm do próprio Deus. Bom, nesta aula nós vimos algo que é extremamente mais prático. Não há como apresentarmos algo teórico sobre isso, apenas vivermos isto. Então que nós podemos crescer na nossa vida cristã, cada vez mais e mais dedicando em leitura das nossas Bíblias e da vida em oração, sempre buscando glorificar a Deus. Deus abençoe e até a próxima aula.